A Fundação Cultural Badesc foi criada em 2006. Está instalada em uma importante edificação histórica de Florianópolis, tombada pelo patrimônio municipal. Além de preservar essencial parcela da memória arquitetônica da cidade, o imóvel foi residência de um dos políticos mais influentes do estado, Nereu de Oliveira Ramos, que chegou a ser presidente da República por um breve período de tempo. A Fundação Cultural Badesc tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico, cultural e educacional, bem como fomentar a pesquisa e o processo tecnológico e científico aplicados à cultura no âmbito do estado de Santa Catarina. A Fundação realiza diversos projetos e atividades, como exposições de arte contemporânea com seleção por edital, mostras de cinema, cursos e oficinas, publicações diversas, apresentações de músicas, teatro e performance, feiras de arte, atividades educativas e outros. Abriga espaços importantes para as artes visuais contemporâneas, entre eles o Espaço Paulo Gaiardi, inaugurado em 2014, e o Espaço Fernando Beck, inaugurado em 1991 e transferido para a Fundação em sua inauguração. A programação é intensa e todas as atividades desenvolvidas são gratuitas e abertas ao público. A exposição Raízes Poéticas é a primeira selecionada do edital de exposições de 2024 da Fundação Cultural Badesc. Participam da mostra os artistas Angélica Neumayer, Ana Moraes, Gabriela Buffon, Gustavo Reginato, Laura Malmegrin, Luanda de Oliveira, Luísa Reginato, Mariana Medeiros, Odete Caldeirão, Pedro Gotardi, Sandra Correia Fávero, Chaida Casalbon e Tiago Meirelles. A exposição apresenta trabalhos que buscam dar materialidade às experiências de um grupo de artistas. Entre caminhadas, coletas e composições, o que perpassa todas as produções é a relação com a paisagem. Paisagens vegetais, marítimas, urbanas, terrestres ou híbridas, que se dão por meio de fragmentos do cotidiano em fluxos criadores, inspirados por percursos atenciosos, coletas afetivas e questionadoras. Da intimidade do jardim à imensidão oceânica, experiências e sensações são materializadas em formas que se desdobram. Da pedra à montanha, das linhas da gravura aos galhos de ninhos e cabanas, das casas concha aos vestígios urbanos do antropoceno, novos sentidos são formados a partir de rastros, com a atenção daqueles que percorrem paisagens em um tempo lento e expandido, valorizando presenças humanas e não humanas. Sandra Correia Fávero apresenta nessa exposição a série Arqueologicamente Contemporânea, uma série de 4 desenhos de observação em grafite, de 4 objetos-coisas em caixas de vidro com areia. A partir de objetos encontrados à beira-mar, a artista propõe chamar a atenção do público para esses objetos que passam despercebidos, mas que estão presentes e podem causar inúmeras reflexões, seja sobre sua beleza, delicadeza e fragilidade estrutural, ou pela estranheza de sua aparência. A coleta desses materiais foi feita no Pontal da Daniela, Reserva Ecológica Carijós. Na série Indestináveis, Luísa Reginato apresenta 5 ninhos de pássaros encontrados no chão durante suas caminhadas. A artista restaura os ninhos utilizando tecido, cimento e parafina. Em cada ninho, há um selo da coleção de selos de pássaros da avó de Luísa. Ao lado dos ninhos, um texto sobre o encontro com esses materiais e a memória da avó. O trabalho de Pedro Gotardi
Propõe o caminhar pela natureza como procedimento, buscando evidenciar a linha do horizonte como campo vibracional. Também busca traduzir uma utopia dada pela dualidade da vida e da morte das plantas. Friccionado, a reflexão sobre nossa existência no mundo, ao inventar paisagens utópicas e distópicas. Tiago Meirelles apresenta uma sequência de 3 fotografias de uma rocha. O artista lava uma rocha descolada do solo e coberta de terra. Nesse ato, ele nos questiona sobre como ações simples podem provocar mudanças significativas. A pedra que antes era um transtorno para o dono, agora removida e lavada, passa a ser um símbolo de um ato banal transformado em arte. A caixa de coleta de Angélica Neumayer é parte da coleção de objetos naturais e manufaturados, coletados em caminhadas realizadas no quintal, na rua e pelo bairro da artista. Vestígios de vidas humanas e não humanas, que compartilham dos mesmos espaços. Na obra Ruderais, Angélica coleta plantas ruderais e usa como matriz do trabalho. As mesmas são caracterizadas como espécies vegetais que colonizaram áreas degradadas. Odete Caldeirão utiliza de fragmentos elementares coletados em caminhadas, terras, pedras, folhas e modelagem de cerâmica. Ao dispô-los lado a lado, sobrepõe gestos e temporalidades que se cruzam no espaço expositivo. A artista convida o espectador a habitá-los e preenchê-los a partir das suas narrativas. Realizadas por meio da técnica da quimigrama, cada elemento coletado pela artista Mariana Medeiros foi registrado unindo a fotografia e a gravura, diretamente sobre suporte fotossensível. Aqui, cada elemento condensa significações e sentidos à sua maneira, fazendo com que a fragilidade aparente do elemento vegetal e do pigmento químico fotográfico potencializem suas características efêmeras. A obra 27 de Julho completa um ano, de Gabriela Buffon, consiste numa instalação composta por uma caixa de madeira, que contém objetos coletados em caminhadas pelas ruas de Florianópolis, e um caderno com registros deste processo. O mapeamento desses registros é feito para pensar sobre esses vestígios, sua origem, de que contexto surgiram e sua deterioração diante da ação do tempo. Gustavo Reginato apresenta a obra Acúmulo do Antropoceno, criada a partir de coletas de elementos residuais da existência humana, agrupados a partir de caminhadas pelas cidades, em busca de elementos da narrativa humana na camada superficial da história geológica, ou era do Antropoceno. A partir das imagens é criado um texto ficcional que conecta os objetos antes isolados. Laura Malmegrin fotografa durante suas caminhadas a cidade imaginária, localizada na Praia da Joaquina, em Florianópolis. Há alguns meses, a maré arrastou galhos, troncos e raízes para a praia. Desde então, estes materiais são constantemente rearranjados por banhistas para a construção de cabanas. Juntas, elas formam uma espécie de cidade imaginária náufraga. Na série Mofos, Ana Moraes realiza desenhos com tinta e caneta nanquim. Esta série fricciona a oposição entre manchas feitas com aguadas e a precisão do desenho à caneta. O nome mofo se dá não só pelo aspecto visual, mas também pelas formas orgânicas que se espalham no suporte. Pretende investigar a relação entre o gesto artístico de desenhar e a metáfora do mofo como passagem do tempo, da impermanência e da natureza mutável da vida. Luanda de Oliveira apresenta estudo em desenho de fragmentos de uma praia por aproximações entre formas.
compondo vestígios em novas narrativas. Na obra Escutador, a artista cria um objeto relacional precário, composto por coletas da natureza e do cotidiano, retomando o aspecto lúdico dos telefones de lata infantis. É realmente possível escutar o mar do outro. Durante o processo de diferentes caminhadas, Shaida Casabon explora a concepção do caminhar como meio, considerando essa prática como um dispositivo criativo, suspenso no tempo e espaço. A coleta dos materiais ocorre através de uma identificação pessoal, com cada elemento e a construção subsequente de narrativas autobiográficas, revelando uma simbiose entre a história pessoal da artista e os elementos da natureza. Na exposição Paisagens Internas, o artista Gustavo Schade apresenta pinturas e gravuras de diferentes técnicas. Nas gravuras, é possível ver trabalhos com xerox transferência, monotipia linear e subtração. Já nas pinturas, os suportes são papéis, telas, eucatex, sacos de ráfia e fronha de travesseiro. A paisagem é um tema recorrente na produção de Gustavo. A representação de espaços geográficos, relevos, montanhas e cenas naturais estão presentes no trajeto entre Florianópolis e a cidade natal do artista, localizada no interior da Serra Catarinense. As cenas sugerem movimento. Além das abordagens da linguagem da pintura, as obras propõem um olhar para o passado, possibilitando a relação entre tempo e espaço, entre experiência e memória. Neste contexto, a paisagem indica um outro sentido, o de paisagens internas, do sujeito que olha novamente para as cenas do passado e projeta os sentimentos do presente nela. Nas obras, os resquícios da cultura das cidades interioranas não estão figurados na pintura, mas se apresenta no rompimento com as técnicas tradicionais da linguagem, a partir da presença dos sacos de ráfia como suporte. Este elemento, que outrora foi utilizado para armazenagem de grãos, é ressignificado para ser suporte para a memória e projeções internas.